mais uma edição do Roteiros de Sucesso e hoje com dose dupla de inspiração por aqui, né, Raíssa? Carol, duas referências do mundo do entretenimento, do mundo do evento. E olha, é uma satisfação começar esse episódio aqui também na 8 Bits Studios. Então, sem mais delongas, vamos dar boas-vindas aos nossos convidados. Bruno De Luca, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Eu sempre imagino que quando você é convidado para participar de um podcast, alguma coisa certa a gente está fazendo, né? Então, queria agradecer o convite. Para mim vai ser sensacional ter uma horinha para falar com vocês sobre eventos e o mundo dos negócios. Com certeza, a gente que agradece. Maravilha! Denis Nazário também, diretamente de Goiânia. Seja bem-vindo. Tudo bem, meninas? Prazer estar aqui. Graças ao bom Deus, né? Acertamos a data agora, deu tudo certinho. E sempre bom estar com vocês, vocês maravilhosos, e participar desse podcast que é tão famoso, tão querido. E tá reverberando bem em Goiânia também, tá chegando. Viu? Olha que maravilha. Vamos chegar cada vez mais longe, se Deus quiser. Muito obrigada pela participação de vocês, gente. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Bruno, conta pra gente um pouquinho da sua história. Como é que você entrou nesse ramo de eventos? Bom, eu tenho 28 anos, eu sempre gostei de fazer festas e organizar torneios esportivos, desde antes mesmo de completar os 18 anos. E quando eu completei 20, eu decidi morar fora. Eu já tinha começado a trabalhar com meu pai, numa empresa de tecnologia. E quando eu morei fora, eu morei na Europa, fiquei um ano fora. E quando eu voltei, eu senti que eu precisava abrir minha própria empresa, né? E como eu já organizava festas e eventos esportivos por hobby, eu decidi abrir a Hobby7, que hoje é a minha empresa de eventos esportivos apenas, em 2020, um mês antes da pandemia. Então eu tive que me virar, me virar nos 30 para conseguir realizar negócios dentro da pandemia, né? Mas eu senti que era um momento delicado, mas a gente sobreviveu. E hoje, com o relacionamento que eu tive, muito por fazer festas também, eu fui convidado a fazer parte do quadro societário do Réveillon dos Arcanjos, na Barra de São Miguel, isso em 2021. E com o Réveillon, várias portas foram se abrindo para mim, né? Fui convidado em 2023 para ser o sócio local do Grupo Alife. Hoje é o maior grupo de bares do Brasil, um dos de bares e restaurantes que mais crescem também. Então, a gente tem 3 operações aqui, que é o Boteco Boa Praça, onde eu estou mais na operação, o Nino Cutina e o Damarino, restaurante. Então, e aí uma coisa leva a outra, e o ano seguinte eu fui convidado para fazer parte de ser diretor da agência Meet também, que é uma agência de comunicação 360, relações públicas, assessoria de imprensa, marketing digital, e eu já tinha a empresa de eventos esportivos, que é a Hobby7, que foi inaugurada em 2020, completamos 5 anos agora, então a gente está em todas as frentes. Agora eu também abri um concierge, que é concierge enfim, de experiências para o B2B, mas hoje estamos com 6, 7 negócios agora e tudo dando certo, graças a Deus. Olha, mesmo tão novo, vários empreendimentos. E, Denis, você também Parabéns, começou... Inspirador. Pois é. Realmente. E você, assim, Denis, também começou muito novo nesse meio de eventos, né? Não só de eventos, mas gastronomia também. Conta pra gente um pouquinho da sua Sim, história. Carol, eu já tenho um pouco mais de experiência com o Bruno, né? Tô com 44. Então, assim, comecei cedo, né? De representante de classe, já começava a fazer as formaturas, os eventos. Peguei o outro primeiro evento com 18 anos, né? A gente sempre fui ali da região de Goiânia, a Grande Goiânia, né? Aparecida de Goiânia. Meus pais sempre tiveram grandes negócios ali na cidade, que é uma covizinha, né? De Goiânia, Aparecida de Goiânia. E aí foi começando. Eu tive o primeiro bar com 22 anos, para 400 pessoas, em frente a um shopping famoso lá em Goiânia, British Shopping. E aí foi tomando proporção. E aí, se for falar assim, gente, dá umas 4 Barça completas, é muita coisa. Mas eu vou abreviar aqui bem brevemente. Então, bares, e aí depois minha produtora prestou serviço para o Santuário Basílico do Divino Pai Eterno com o Padre Robson. Minha produtora eu fui produtor executivo dele 2 anos. Viajava com ele, então tinha time de TV, rede TV, organizava logística de 65 pessoas. Depois fui para o Christian Ralph,
E depois eu fui coordenador, junto na época do Padre Robson, eu fui coordenador de Goiás da Jornada Mundial da Juventude. Então, a gente trabalhamos muito em 2013 ali, na vinda do Santo Papa para o Brasil, né, nesse evento que é fantástico, maravilhoso. E aí, depois, fui ingressando nos eventos em Goiânia, né, sempre com parcerias, né, nós temos vários grupos, né? E depois a gente foi acessando a questão da gastronomia. Então, já chegamos a ter 5 operações em Goiânia, né? E agora, atualmente, eu estou com a Antonieta Restaurante e foquei bem na parte dos eventos corporativos e um nicho, que é um nicho mais de alto luxo, um público mais premium, que são os camarotes para os grandes festivais sertanejos, axé, pagode, tudo, rodando Goiânia e Brasília. E em Brasília a gente tem um grande parceiro, né, que é o Sartori, aqui da R2, a gente faz com eles aqui, Jorge Mateus, faz o Gustavo Lima, fazemos vários eventos, tanto aqui, tanto em Goiânia. Olha, e nós consumimos os dois, né? Os dois. Os dois. Eu ia falar isso, porque ontem a gente estava jantando no Nino. Exatamente. Dia desses Goiânia, a gente na estava Antonieta. no Jorge Mateus também. Também. Então, somos clientes e consumidoras. É viu? isso aí, temos O propriedade. Réveillon também. É Fui pro Réveillon verdade. 2 vezes. Vai É. ter a triplicada, talvez, esse ano. Muito bem, pessoal. Primeiramente, parabéns. Agora eu quero saber, assim, qual o maior desafio hoje de se trabalhar numa área, né, que está sempre mudando? E você falou, Bruno, que começou antes da pandemia. A área de eventos foi a maior afetada, se eu não me engano, ou uma das maiores. Enfim, hoje eu queria saber de vocês, assim, qual o maior desafio para trabalhar nesse segmento? Eu acredito que o desafio é exatamente isso, é entender mudanças de comportamentos de públicos e não só isso também, né? A gente passou da pandemia onde não foi um comportamento do público que não foi por escolha, né? E a gente tem que sempre que renovar. Então, dando um exemplo bem macro, não é à toa que ano passado eu fechei minha produtora de eventos e minha empresa de eventos esportivos decolou. Então, o movimento dos jovens, o movimento de hoje em dia tá mais para a pegada wellness esportivas. No próprio Réveillon de Arcanjos esse ano a gente está batendo muito na tecla de wellness. O dia 30, que sempre foi dia de festa. De Esse farra. ano, de farra. Esse ano a gente vai fazer a festa do dia 29 mais cedo e dia 30 vai ter um festival wellness, um torneio de tênis, yoga, pilates, aulão, corrida e é o que as marcas também estão buscando. Não só quem está produzindo, mas as marcas estão buscando e estão tendo mais investimentos nessa parte, nessa área. Então, o desafio é encontrar esses comportamentos e renovar. É o que eu diria. Denis, e no seu ramo, no seu segmento, porque você fala assim de atuar diretamente com um público classe A, uma área premium. Eu vou pegar um pouco o gancho do Bruno, que, por exemplo, eu já tenho um pouco mais de experiência. Você tem que ter a percepção do mercado. Eu vou dar um exemplo vivo aqui. A gente pode ver a questão das casas noturnas, tanto mundial no Brasil. Se você falar em casa noturna hoje, são poucas que estão em evidências. Pode procurar em São Paulo, que é um grande centro. Se você tirar a Vila JK ali, são tudo clubes. BC para 150 pessoas, tudo mais. Então, existe uma mudança de comportamento. A menina hoje a galera mais nova já não quer mais amanhecer na noite. Eventos esporádicos, sim. Então, por exemplo, igual um festival sertanejo, igual um evento, o Réveillon dos Arcanjos, que é famosíssimo, maravilhoso. Então, uma temporada ali, aonde você tem ali, a galera hoje é mais dia, e uma galera que quer um lifestyle legal. Hoje você pode ver que, por exemplo, em Goiânia, você vai andar na Ricardo Paranhos durante o dia, ali na Alameda, é uma festa a céu aberto. É som, é DJ, é o pessoal se interagindo e tudo mais. Por que o pagode está tão forte? Porque o pagode começa cedo, acaba cedo e o pagode é democrático. Se você estiver pagando R$40 de ingresso ou R$80, se você estiver bebendo 10 Heineken, ninguém vai te julgar. A menina pode ir de coque, shortinho, pode ir de camisete. Então, essa galera tá tendo isso mais. Você pode ver que as casas noturnas em si, igual era antigamente, estão perdendo contexto e força. E quem não perceber isso no mercado vai ficar para trás. E a questão do luxo é o seguinte, igual, por exemplo, hoje eu já tenho 26 anos de mercado, então, tipo, há 10 anos atrás eu percebi que tinha um público em Goiânia, eu fui num evento que até hoje ficou marcado para mim, fui no show internacional em São Paulo,
que até hoje o Pinguim, que é um puta RP, que faz os maiores eventos, os camarotes dos shows internacionais, tudo passa na mão dele. Então eu percebi ali no público que ele não iria num evento normal, que numa área premium daria 10 mil pessoas, que hoje qualquer área premium daria um backstage premium, uma pista premium, 10, 15 mil. Então há 10, 8 anos atrás eu tive uma percepção que criando espaços, e o principal, que o Bruno acho que tem essa percepção, a experiência do cliente, a percepção. É caro, mas eu paguei por isso, valeu a pena? Sim, do atendimento, do banheiro com porcelanato, ar-condicionado, a limpeza, o som, o LED, o tamanho do lounge, os banheiros, a percepção de segurança, tudo mais, a qualidade, estacionamento. Por exemplo, se a gente vai fazer um show aqui no Arena BRB, você é minha cliente dos lounges, e você estaciona com seu esposo nos anéis olímpicos, na parte de baixo, e eu não te informei que a entrada é pelo Mané, imagina você ter que dar a volta no estádio 2, 3 quilômetros de salto. Já acabou seu evento ali. Antes de chegar, já quer ir o embora. clímax do evento já era. Então você tem que cuidar no 360. Você cria tanta afinidade com o cliente, por exemplo, todos os clientes hoje nos lounges, nós fazemos uma linha de transmissão, então a gente comunica tudo, desde do horário do line-up, o horário que eu tendencio a chegar, do estacionamento, a entrada, a posição dos banheiros. Então, tudo isso, nós passamos essas informações para o cliente, oriento eles a fazer um grupo no WhatsApp dos convidados deles, porque geralmente os camarotes são de 10 a 15 pessoas, que eles retransmitem para os seus convidados, porque o cliente já chega no evento sabendo de tudo. E a gente tem um concierge ali, um respaldo, onde é que entrega essa parte premium para todos os clientes. Então, acho que hoje, na verdade, é o quê? A experiência e a percepção de mercado. Se você não tiver uma percepção de mercado, do que está acontecendo, a exemplo vivo agora, o Bruno sabe o evento da Quartzo, que rolou agora na Chapada. São 3 dias de evento, mas meramente o evento à noite, o line-up é uma contemplação. Durante o dia teve corridas de 5 quilômetros, 10 quilômetros, yoga, teve cachoeira, teve rapel, então assim... Corrida. Então assim, o evento foi a noite meramente foi uma contemplação, mas assim, o evento ocorreu os 3 dias, 24 horas, eles tiveram a preocupação de levar entretenimento, ainda mais nessa parte, né, esportiva, fitness, que está tão em ascendência, né? As marcas todas. Então, assim, as grandes marcas estão investindo hoje em quem tem esse propósito de levar o quê? A uma vida saudável, lifestyle e tudo mais. Então, assim, há uma mudança muito forte nas marcas e no comportamento. E quem não ficar atento vai ficar para trás. Tem que acompanhar, né? E uma tendência que está acontecendo, você pode concordar, e é real, né? Existem pesquisas e números, e dentro de casa a gente consegue perceber também que a nova geração está consumindo menos bebidas alcoólicas. Isso é fato. Totalmente. Se a gente pegar de 5 anos que eu faço parte do Réveillon de Arcanjos, o primeiro que eu fiz e o último, se a gente pegasse quanto que cada pessoa está consumindo de bebida alcoólica, o valor é gritante. Estão bebendo, estão consumindo menos. No bar também. A gente teve uma diferença, uma mudança de 1 ano que seja, onde... não estamos em queda de frequentadores, mas um pouco no ticket médio das bebidas alcoólicas. Então, estão consumindo menos. Né, tanto na venda quanto no Open. Pro Open é ótimo, né? Maravilha. Pro Open mas pode melhor ser que a ainda. pessoa evite ir para não pagar, sendo que ela não vai consumir? Agora engraçado que a gente tem um público mais jovem no Réveillon, né? Tem clientes de 18 anos, até 30, e a gente, pela primeira vez, ano passado, recebemos mensagens no nosso saque de adolescentes falando, mas eu não bebo, eu tenho um desconto, eu não vou beber nada. Essa pergunta é recorrente. E Sério? aí, Muito. E pra gente, é estranho ser perguntado isso, mas como assim? Mas o valor Como assim vai ter um valor para não beber? Como é que a gente vai controlar isso? Exato. É impossível. Hoje eu não enxergo maneiras de controlar isso. Mas a gente tem que entender as tendências de mercado, né? E buscando o que o público quer. Esse é o mais importante.
Eu tenho até um exemplo, eu não sei se vocês sabem, né? O Bel tem uma label que os filhos deles comandam, Incrível, que é uma corrida. incrível. Tem uma corrida, uma maratona, mini, não sei quantos km, Não, e finaliza com o show do Bel. É. Ah, é? Teve Já aqui, estão né, saindo em na Brasília. frente. Teve aqui em Brasília. Teve. Isso tava. O Bel já tá Bombou. anos luz na frente Anos- dos legal. concorrentes ou de outros Justamente. cantores, porque ele viu a tendência e Gente, é criou. demais, porque aí termina a corrida, normalmente já tem um choppzinho Não lá, a galera sabia. termina lá ou com chopp ou com a água, com Que o show do legal. Bel. O que eu tô percebendo, então, é que antigamente a gente saía para ir no show, ouvir aquele cantor e voltava. E hoje isso virou uma parcela pequena do evento como um todo, é isso? Por exemplo, que nos eventos que eu percebi agora, por exemplo, esse evento que eu fui agora na Quartzo, por mais que o evento comece às 4 da tarde, nos 2 primeiros dias acaba 2 da manhã, mas eu percebi que o pessoal chega no evento 10 da noite. Então, assim, não é a quantidade, o cara descansou e Aham. o cara já tá ali participando de uma De um imersão, contexto tudo mais. todo, né? Então, eu percebi que o pessoal tá indo pro evento para ficar 3 horas, 4 horas. No evento que acabava, Eu fico começava até 10 da noite e acabava 7 da manhã, o pessoal Uau. chegando 3, 4 da manhã. Que interessante. Então, assim, não tem mais, assim, é uma mudança de comportamento total, Eu me identifico aí. né? Por exemplo, É, porque eu até brinco assim com as amigas, quanto mais tarde a gente for, menos tempo a gente fica em pé. e você acha que é menos só fica você que tá pensando assim? Pois é, porque no outro dia quer acordar cedo, quer fazer alguma atividade física, né? Cuidar do corpo, da Justamente. saúde. E você, às vezes, não quer participar mais das imersões durante a vivência, né? Exatamente. Durante Exato, o da dia, experiência. do que à noite. É. Eu não sei como é que é em Goiânia, e fica aqui a minha pergunta para você. Fica à vontade, Mas- eu posso te falar. Mas em Brasília, eu tenho uma sensação que Brasília, ela é difícil, ela é complicada. Porque a gente veio com marcas de fora, né, de São Paulo, né, com o Grupo Alife. E Brasília tem, eu senti isso depois de mais de 2 anos que a primeira casa foi aberta, que o que vem de fora, os brasilienses ficam mais céticos, né? Eles ficam mais... É como se o Boteco Boa Praça não pode errar, porque é o Boteco Boa Praça do Rio, de São Paulo, Uhum. que as pessoas conhecem. Então, Brasília tem uma dificuldade maior para aceitar. E aqui em Brasília também, eu sinto que, como é uma cidade mais de relacionamento, de poder, né, de Uhum. contatos, que o sobrenome tem um peso muito grande, eu sinto que quanto mais rica a pessoa quanto mais a classe for maior, ela quer pagar menos nas coisas, ou não quer pagar. Então, Influência, Então- né? O status, né? o status, assim, Eu conheço Ah, o Bruno, eu quero... essa festa, eu vou ter que pagar? Eu não vou pagar. Então, você consegue... Uau. Exatamente. Eu não sei como é que É se você gritante. sente Igual, isso. por exemplo... Mas quanto mais rico, menos quer pagar. A conta Pronto. não fecha. Olha Fato. que interessante, cara. Fato. E é um pouco traiçoeiro para quem tá no lado de cá, Pra quem investe porque ali. a gente também precisa do ticket médio daquelas pessoas. Né? Quer pagar com o Vendemos sobrenome? isso. Engraçado, por exemplo, os festivais lá do Jorge Mateus, ou do Gustavo, Henrique, nós fazemos em Goiânia, em Brasília, tem total diferença. Desde a parte, por exemplo, Goiânia já tem uma experiência na parte do Open Food Premium, das bebidas premiums, e engraçado que Brasília parece que o pessoal já não aceita, tanto que os valores dos laudos, por exemplo, são bem parecidos, e aqui a galera, se você coloca um esquema do Open Bar e do Open Food, parece que a galera que tem grana e tudo mais, parece que já acha que é meio chacota e já não quer. E parece que Porque quer ganhar de graça. Talvez. pode ser também. E aqui a gente tem essa muita dificuldade, né? Por ter muita autoridade, muito político, muito órgão, agências, controladoras. Então, assim, a turma aqui de Brasília que faz festa aqui tem que rebolar, viu, meu amigo? Porque aqui eu vou falar pra você, a cidade do E poder. vamos dar um exemplo dentro de casa, né? A R2, parceira sua, parceira minha, de todo mundo aqui, eles também, inteligentes do jeito que são, eles estão enxergando essa mudança, e não é à toa que eles estão investindo agora, né, no complexo esportivo, com surf e tudo mais. Porque eles sabem que é uma tendência. Uhum. Então, eles não dão ponto Ponto sem nó. sem nó.
E eles estão investindo nisso. Eles estão investindo no complexo do Na Praia o dia, que é o wellness, é o esporte. E eles sabem que se eles não investirem nisso, eles vão deixar passar. Vão ter outros que vão criar também. Então, eles, para manter sempre no topo, estão olhando Saindo na frente, lado, né? saindo na frente também. Então, eles estão conseguindo juntar os dois, que é o entretenimento noite, que ainda é um mercado muito forte, Sim. né? Ainda é um mercado que as pessoas consomem, mas que tem uma tendência para o esporte. Então, É tudo voltado para uma situação hoje. Qualquer tipo de evento, qualquer tipo de ação, qualquer tudo. A experiência. Uhum. Tudo. A percepção do que pagou ou do local é a Exatamente. experiência, a entrega. Ou Hoje, seja- o cliente, antigamente não tinha talvez essa percepção, mas hoje a pessoa sabe da percepção de você pagar. Eu falo, por exemplo, de um drink. Vou comprar um Negroni lá no Marri, do Carlos, X reais. Um Negroni lá no Caju Limão, X reais. Às vezes, a percepção que você pagou, eu paguei 60 aqui, mas aqui no Marri, nossa, não, legal, entregou pelo local, entregou pelo ambiente, pela a playlist, pela forma que o cara entregou. Não, aqui foi 20 reais. Não que é o Caju com Limão, tô falando um X, um outro estabelecimento. Mas não teve a mesma entrega, então a pessoa teve uma percepção que a experiência não foi legal. Então, vai muito da entrega. e o nível de exigência também Tá é cada vez importante mais falar. alto. Altíssimo. O nível de exigência barra o quanto eu quero pagar por isso tá ficando E a assustador. internet deu voz Eu para ia todo falar mundo, isso né? agora. Vocês estão vivendo o momento da TikTokização aí, Justamente. do Instagram, que assim, deu uma coisinha errada, amanhã todo mundo já tá sabendo. Justamente. É outro desafio, né? Totalmente, totalmente. Hoje tem que ter um time, tem que ter a agência, tem que estar monitorando, e a gente tem que estar policiando tudo. Olha. Nessa entrega, E tudo investindo nesse departamento, né, de gestão de crise. Em Arcanjos, a Justamente. gente teve uma ano passado, eu não sei se você concorda, mas tem aquele ditado, né, que não existe má publicidade, né? Mas a gente cometemos um erro no primeiro dia no Réveillon, muito por várias questões, mas que o cliente final não quer saber de quem é a culpa. Uhum. Não, A culpa quer é nossa, então a gente assume que aconteceu o erro no primeiro dia e o TikTok explodiu no TikTok. Só que foi a melhor coisa que aconteceu pra gente, porque a gente não só como consertamos o erro, mas a gente melhorou muito a experiência. Uhum. Ela vai saber o do bug, que a gente conseguiu, a gente colocou bug lá na do saída. evento. O primeiro dia travaram as vans, então as pessoas tinham que andar 2 km para chegar na festa e as vans paradas. Um carro que não tinha que entrar, Congestionamento, entrou, né? atolou, enfim. Então a gente mudou toda a logística e a gente colocou assim 30 bugs para as pessoas irem. Né? Funcionou bem, eu me diverti Funcionou super. bem. E aí, no terceiro dia, a fila do bug gigante. A gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? A gente investimos não sei quanto para colocar o bug. Não, Bruno, relaxa, as pessoas querem ir de bug. Então, elas estão felizes na fila porque querem esperar para ir de bug. Quer Então, a ter gente uma mudou a Era a experiência experiência. do cliente e esse ano, com certeza, a gente vai colocar. Mudamos também a logística. E o que aconteceu? A gente viu muito no TikTok, claro que a gente teve monitoramento, tem que investir em monitoramento, na gestão de crise, e a gente vê que o erro foi consertado e as coisas boas prevaleceram. Sobressaiu. Que maravilha. Exatamente. Então, sobressaíram as negativas. Então, a negativa foi pra galera ficar de olho, caraca, tá dando tudo errado lá, porque as pessoas querem isso. As pessoas não querem Quer ver a coisa bonita, tragédia. elas querem tragédia. É o que viraliza. É isso E que dá viraliza. Uhum. Só que com a tragédia, o Réveillon viralizou tanto que as coisas boas também sobressaíram. Então, conseguimos mostrar muito por conta de algo negativo, as coisas positivas também. Pode ser sorte, pode ser o que for, mas... Não, competência. competência, mas
é importante também, a gente aprendeu muito sobre o comportamento das pessoas, né? Com certeza. Aproveitando que o Bruno falou de um momento difícil, queria perguntar para vocês dois, aí o Denis pode responder primeiro. Qual foi o melhor momento na sua trajetória e o pior, o mais difícil ou o mais recompensador que você falou, cara, tô no caminho certo? Eu acho que o pior indiscutível foi a pandemia, né? Porque nós estávamos com 4 operações em Goiânia e a nossa sorte é que temos um sócio gestor que ele fala muito do fluxo de caixa e caixa. Então, quando veio a pandemia, nós ficamos assim, estudando no macro. O que está acontecendo nos Estados Unidos, na China, o que o pessoal está falando, mas estava todo mundo em incerteza, né? Vamos esperar? Porque ninguém queria demitir as famílias, os colaboradores, né? Cada casa com 30, 40 pessoas, famílias. Então, assim... esperamos. Aí o pessoal disse, não, vamos fazer o seguinte, o gestor foi muito sábio, vamos finalizar os contratos e vamos esperar. Se voltar lá na frente, a gente recontrata. Então, a gente teve passamos uma turbulência, e tivemos uma outra percepção. Diversificar os ativos. Então, quem trabalhava propriamente somente com a noite ou com entretenimento, viu que teve a necessidade de diversificar os ativos. Não ficar só em restaurante, só em casa noturna, então assim, diversificar, que teve muita gente que ganhou muito dinheiro na pandemia. Então, coube assim, a gente ter uma experiência de diversificar os ativos. Agora, a melhor fase, eu acho que posso falar que é hoje. Porque eu acho que a maturidade vai te trazendo certas percepções que, por exemplo, por mais que a gente viaja, eu amo viajar, né? É o meu hobby preferido. Conheço pessoas, por exemplo, eu conheci vocês, né? Na cidade de Goiânia, numa viagem em Goiânia, Goiânia. né? Eu acho que através de grandes amigos recebi muito bem vocês lá. Então eu acho que eu gosto do acolhimento, que eu acho que eu aprendi com meu papai e minha mamãe. Então assim, eu gosto de conversar e tudo mais. Então eu acho que hoje eu me sinto maduro de lidar com qualquer situação. Eu acho que a gente tem que chegar, eu acho que a gente tem que desfrutar bem da caminhada, porque senão perde sentido. E a felicidade, a gente pode falar, mas a felicidade está no simples. Muitas das vezes, o que você, no seu dia a dia, ou a família, ou uns amigos da faculdade, tudo mais, pelo menos isso que me completa muito. Felicidade está em casa, né? Está em Quando a gente casa. deita na nossa cama, E o tem a nossa poder, família. e o Bruno vai poder falar bem, que o poder da noite de entretenimento, e engajamento, e network, e conhecer pessoas é surreal. Eu conheci vocês, por exemplo, né, maravilhosos num restaurante. Um baita restaurante em Goiânia, né? E viramos amigos, tudo mais. Vocês já me prestigiaram aqui em Brasília, naquele evento maravilhoso do Jorge Mateus, que foi uma experiência. E vocês, mais ninguém pode falar da experiência também que vocês passaram ali, né? Com certeza. Então, assim, eu acho que o melhor dia, o melhor da minha carreira em si, como pessoa, como profissional, eu posso falar que a data de hoje, o que eu estou passando hoje, que eu estou vivendo hoje. Inclusive, está aqui no roteiro de sucesso. Obrigado pelo convite, me sinto honrado, né? Estar aqui entre amigos. E eu concordo com você, né? Agora, respondendo a pergunta de vocês, eu não posso dizer que eu sofri na pandemia porque eu não tinha negócios ainda na pandemia. Assim que eu criei o meu primeiro negócio, veio a pandemia, então eu estava mais aguardando do que me movimentando. Mas teve o primeiro ano do Réveillon deixou um prejuízo grande e eu não tinha renda, né? O primeiro ano meu deixou um prejuízo grande. Claro que hoje também a gente agradece o erro, não o prejuízo, mas os erros, né? A gente aprendeu muito. Então foi um momento na minha carreira e nos meus negócios que eu fiquei, não só financeiro, né? Mas desiludido, sabe? Poxa, foi o meu primeiro ano aqui e acontece que a gente fez de errado, o porquê. Então a primeira coisa minha, de fato, deu errado. Então isso hoje foi um aprendizado e a gente cria imunidade, né? Sim. Então a gente aprende a lidar com as coisas erradas que vão surgindo no caminho, mas eu também estou num momento agora de felicidade plena, que eu sinto que as coisas estão dando certo. E quando eu falo as coisas estão dando certo, a última coisa que eu falo é financeiramente. A gente tem que sempre se olhar, porque toda PJ existe um PF, né? Então, se você não cuidar do seu PF, quem vai cuidar do seu PJ?
Então, eu hoje me cuido muito, né? Cuido muito de mim e eu faço o que eu amo. Isso é muito importante. Esse Eu é o vejo segredo. empresários, amigos meus, que podem faturar muito mais. Só que eu não trocaria por nada. Eu não trocaria o meu negócio, a minha paz, a minha... Eu acho que o Bruno deve escutar muito isso aqui. Bruno, eu queria estar no seu lugar, eu queria ser... É bom mexer com o evento, né? É bom trabalhar. Ótimo. Eu recebo ótimo. muito Vai, isso. Vem, trabalha Vem aqui. que a água tá É quentinha. fácil. Ah, não, fazer festa é fácil, fazer evento é fácil. As dificuldades que a gente encontra são dificuldades que ainda mais no entretenimento, são muito pessoais. Porque o entretenimento, você parece que, eu tenho a sensação que você fica muito mais próximo com o que você é. Então, se você não gostar de festa, você não vai fazer eventos. Se você não gostar de se relacionar, Lidar com de ver pessoas. gente, lidar com pessoas. Com problemas. Pô, hoje o meu trabalho é sentar no boteco, tomando uma gelada com vocês e tá sempre observando o que tá acontecendo, mudando. Então, faz parte, né? Se divertir, conhecer artistas, grandes artistas. Então, estar perto com marcas legais também, que o entretenimento traz. Mas é isso, é o relacionamento que ele traz e isso tem muito... É muito pessoal. Então, hoje eu tô num momento legal, ainda me sinto jovem e eu não vou parar por aqui. Eu sinto que ainda tenho muito mais para crescer, mas ao mesmo tempo sinto que eu tô no caminho certo também. E eu acho mágico, por exemplo, tanto na parte dos eventos, no caso de vocês, é você ter uma percepção, um feeling de um business, você projetar ele, você startar ele, e você vê ele acontecendo. Adversidades vão ter várias. Vocês lembram do primeiro podcast que vocês gravaram e hoje? A evolução que vocês tiveram, a evolução... Então, eu acho mágico isso, por exemplo, um cara que é fantástico, né? Que, por exemplo, eu adoro o Rick, né? O Rick, ele tem uma mente... Então, o Rick bola um projeto ali, vai fazer uma imersão, sai fora, projeta, calcula, entende o que o público quer isso, o público vai comprar isso? Vai. Então, hoje já facilita bastante porque ele já tem credibilidade para isso, né? Know-how, com maestria, né? Parabéns. Então, você bolar um projeto, você executar o projeto, tirar ele do papel, saber o risco e finalizar esse projeto, falar assim, nossa, consegui entregar, é isso que eu estou querendo. E se você não viver seu sonho, você vai viver... Ó, escuta. Se você não viver seu sonho, você vai viver o sonho dos outros. Então, dê o primeiro passo. Olha, eu e a Raíssa, a gente, cada Profundo. entrevistado que a gente recebe aqui, a gente tem uma aula, a É, gente o pessoal aprende muito aguardando. com vocês. Inclusive, a nossa vinda, né, a nossa criação do roteiro de sucesso é justamente isso, porque éramos CLT, né, Raíssa? Raíssa em São Paulo, no SBT, eu na Record aqui em Brasília, até que a gente falou, vamos Fazer tirar alguma algo coisa junto. nosso, do papel, vamos decidir entrar nesse universo de empreendedorismo. Mas assim, tem que ter coragem, viu, meninos? Vocês têm. E a dupla deu liga, hein? Gostou? deu É liga. a duplinha. Tem que ter coragem, mas imagina, a gente que trabalha com relacionamento, vocês também trabalham com relacionamento. Então, eu quero frisar a importância de um relacionamento genuíno. Então, se vocês não tivessem o relacionamento que vocês têm, vocês não iam pensar num podcast onde você precisa de relacionamento para ter os convidados certos e que vão ter um bom papo, uma boa conversa. Mas hoje eu vejo muita gente querendo fazer networking. Eu tirei, eu eliminei palavra da essa moda, né, palavra. Bruno? Eu eliminei essa palavra da moda, né? Por que, Bruno? eu Conta pra eliminei essa gente. palavra do meu calendário, porque assim, o network, o que é? É a prática de criar uma rede de contatos. Você não quer ter uma rede de contatos. Hoje você quer fazer negócios, e não só negócios, tá? E amizades também, e tem que ser genuína. Você tem que ser interessante para a Conexão, pessoa. Né? Você tem que ser interessante, seja no âmbito de negócios. Então, você ter algo interessante que as pessoas queiram né, fazer parte, ou amizade. Ter algo que você possa retornar. Então, fazer networking, para mim, não existe. Você tem que criar relacionamentos genuínos. Conexões genuínas, ou para o mundo dos negócios, ou para o relacionamento próprio, que daí você vai ser interessante para as pessoas. Porque é assim que saem bons negócios e assim que saem boas amizades. Então,
Eu não vim aqui fazer networking. Eu vim aqui porque a gente já tem uma relação genuína que foi criada. Em nenhum momento isso foi forçado. E agora tá saindo um bom papo aqui. Tô te conhecendo pela primeira vez. E também tá sendo genuíno, né? Ele trabalha num ramo muito parecido com o que eu trabalho. E aqui, com certeza, a gente vai pegar o contato um do outro e a gente vai ter essa credibilidade maior em conversar com o outro, um respeito maior. Porque ninguém veio fazer network. A gente Olha que veio bacana. criar relações genuínas. E um aprendendo com o outro, ou seja, vamos riscar networking do nosso Alguém tinha vocabulário. falado isso, que network parece que é assim, um monte de gente, uma interesseira querendo É, vender pra outra, outra verdade, querendo vender pra outra. Ó, gente, não façam network. Façam Criem relacionamentos. É isso. Façam relacionamento. É porque acaba que não Interpessoais. flui, né? É isso que vocês falaram, a conexão é relacionamento. E assim, se surgir um negócio depois, é a consequência, Não, né? gente, network não é relacionamento. Consequência. São coisas diferentes. Isso. Também. Crie relacionamentos. Pronto, ficou a mensagem. Agora eu queria saber o que parecia assim loucura, alguma ideia que vocês implementaram, né? Vocês têm restaurantes e tudo, que deu certo, não só no restaurante ou num evento, num show. O que vocês pensaram assim, inusitado, acabou ficando e deu certo? Tem alguma coisa, Denis, que você cita? Olha, eu vou falar no mercado, no meu mercado, igual, por exemplo, Goiânia, Brasília, por exemplo, a gente está implementando, né? Não tinha em Brasília aqueles, por exemplo, os louds. Às vezes tinha bem pequeno, né? Igual, por exemplo, na praia, eu acho que nos meninos tinham 6 ou 8 louds, naquela parte de cima dos bares ali no main stage ali, eu acho que não... E ali, por exemplo, lá em Goiânia eu tive essa percepção há 8, 10 anos atrás, que teria esse público. Às vezes esse público, igual, por exemplo, no ticket mais barato, o cara quer parcelar em 3, 4, 5 vezes. Nesse ticket aí, nesses louds, por exemplo, que é de 18 a 15 mil reais, o cara não pergunta o preço, qual o Pix? O cara já quer pagar. Mas o cara tem a percepção da entrega, né? Então, em tudo. Então, acho que isso foi um diferencial, tanto que lá em Goiânia nós fazemos todos os festivais e agora estamos entrando em Brasília, né? Fazemos vários festivais aqui em Brasília e tá dando certo. Então, acho que esse foi um diferencial. Às vezes você perceber que existe um público onde o cara pode levar a esposa, a filha de 16, o cara pode levar o tio, o sogro, ou a sogra, que às vezes o público não estava participando dos eventos. Então agora eles estão participando do evento, com uma entrada exclusiva, um estacionamento. Então, assim. Isso tem que gerar experiência para familiar, né? Experiência familiar. Total. E nisso, quando eu gero essa experiência, o meu cliente está divulgando para mais 30, 40, 50. Então hoje se tornou uma grife que, por exemplo, a maioria dos louds que hoje que soltamos para vender, por exemplo, agora o Jorge Mateus Goiânia, são 160 louds. Vendemos tudo no primeiro dia. O Henrique Juliano foi 140, vendemos tudo no primeiro dia. Uau. Na verdade, um dia antes, que eu faço a pré-venda, né? E no Gustavo Lima, que é o maior que eu faço, 209 louds. Então você põe 209 vezes 15, né? Estamos falando de... E tem uns ingressos, às vezes, 3.500 pessoas. Então, você está falando, num universo de 40 mil, você está falando de uma festa dentro de outra festa. É verdade. Que é totalmente diferente, totalmente. É outro rolê. Desde a praça de alimentação, banheiro, atendimento, tudo. Então, assim, você tem um nicho ali, igual, por exemplo, hoje eu tenho quase 6 mil clientes, que aí hoje eu tenho que ter sabedoria de lidar, que a pessoa já liga, eu quero o camarote A1, eu quero o A2. Não, então, do jeito que a pessoa liga, tem 200 querendo. E os meus clientes viraram os amigos, grandes amigos. Então, pela afinidade, pelo contato, que esse contato diretamente com o cliente, na linha de transmissão, é eu que faço. As meninas entregam, eu tenho uma equipe maravilhosa que entregam, que eu acompanho de perto, mas nesse contato é eu. Então, hoje, por exemplo, meus clientes me ligam. Por exemplo, no último Gustavo, no Boteco Despedida, nós fizemos um mimo, que foi uma entrega de uns copos Stanley e uns copinhos de cerveja. Boteco Despedida, né? Obrigado por você ter feito parte, tal. Todo final de semana alguém tá bebendo cerveja num lugar e me marca. Denis, obrigado pelo brinde, pelo mimo, nananana. Então você vai criando relações. Então, por exemplo, vários clientes me chamam para eventos, acampamentos. Já dancei valsa de 15 anos, filha de cliente meu. É um negócio que vai virando uma situação que é gostoso. Então, por exemplo, hoje eu encontro amigos meus, por exemplo, como a Goiânia Ibiza do Brasil, né? Evento todo final de semana, 3, 4, o povo gosta. Eu acho que o povo goiano é acolhedor, o rolê ali, né? Você tá em bares,
as mulheres são A vida maravilhosas. noturna bem ativa. Goiânia. A menina conhece a outra, vai no banheiro, marca 5 salão, 4 viagens. Aí eu apresento o Bruno para um amigo meu, já tá assando carne com meus amigos, com meus pais. Então, o goiano tem disso, né? Então, o cara gosta do rolê em Goiânia. Mas acredita, a grande parte dos laudos, por exemplo, que comercializamos em Goiânia, 30% a 40% é de fora. São Paulo, Aí. Brasília, Rio, Recife. Muita despedida de solteiro. Muita despedida de solteiro, né? O pessoal tem estigma, né, de E Goiânia. tudo, né? tudo virou por relacionamentos genuínos, né? Justamente. Não foi nenhum interesse. Não. Igual, por exemplo, eu gosto de receber. Eu gosto de receber, porque se eu pisar na sua cidade, se eu for pro Réveillon dos Arcanjos, do jeito que você for em Goiânia, eu vou te receber bem. Não que eu for pisar lá, eu acho que eu vou esperar o mínimo de você. Claro. Então, por exemplo, se vem um cliente meu, tanto que eu falo da experiência, se vem um cliente meu de fora, primeira coisa, casal, solteiro, que quer? Não, somos casais. Então, vocês vão chegar quantos? Quinta-feira, sexta-feira? Vai nesse restaurante, depois você vai nesse, você vai falar com essa pessoa, isso aqui. Então, acaba que a minha equipe faz uma parte receptiva. Sua mulher já tem salão? Não, então toma De aqui. concierge De também, concierge. mais ou Então, por menos. exemplo, aqui, sua mulher tem salão? Não. Então, tá aqui, as meninas já mandam uma relação de 4 salões de altíssimo nível, tudo certinho. Que hora que eu tenho que chegar no evento? Começa 2 da tarde. Pô, não, a menina não vai chegar 2 da tarde, mas haja maquiagem para aguentar. Então, você vai chegar por volta das 5 horas, que os headlines vão começar a tocar esse horário. Tal. Então, qual o hotel deles? Então, tem essa gama de hotéis que fica 1, 2, 3 quilômetros. Não, você quer ficar no Itaim Bibi de Goiânia, que seria o Marista? Não, então fica aqui no Marista, que todos os bares estão tudo a 1, 2, 3. Então, assim, é um conjunto da obra que vai gerar a experiência. Então, desde a chegada do cara no aeroporto até a saída dele. Isso aí é o que eu chamo de entrega 360, né? Total. Hoje o evento, o show, o artista, ele não é, ele é coadjuvante. Uma parte, né, Bruno? Ele é coadjuvante, porque se que seja num bar, que seja num Réveillon, numa festa, se a esteira a esteira de experiência do cliente não for quase impecável do início ao fim, se tiver alguma coisa, é o que a gente falou antes, né? As pessoas esperam mais nas experiências de tudo. Então, é desde quando você, na Barra de São Miguel, então, o Réveillon, faça chuva, faça sol, pode estar dando 1000 prejuízos, pode estar dando 1000 lucros. O que a gente faz de diferencial a gente coloca o pórtico no aeroporto, lá tem 2 saídas, né, de desembarque. A gente coloca o pórtico, Arcanjos. Eu já vi. Todo ano a gente faz questão, porque é a primeira coisa, a pessoa pousa em Maceió, a primeira coisa que ela vê, Sim. ela sai do avião, ela vê lá, Arcanjos. Então, a gente já começa com a saída da pessoa do aeroporto, essa experiência. E aí, chega na Barra, a gente tem um concierge também, porque tem que investir nisso. Você precisa investir, bem personalizado. Então, o nosso concierge, ele fecha hospedagens, tem um outro concierge que fecha passagens também. Então, chega lá, já está aguardando. Quando o cliente fecha uma casa, sempre tem um mimo, uma caixinha que seja, com brindes, com uma garrafa de vodka ou de gin. Desde quando a pessoa chega em casa e até ela fazer a retirada do ingresso. Aí, fazendo a retirada do ingresso, é um lugar com ar-condicionado, com música, onde as pessoas... Né, é uma fila. Então, você tem que tornar aquela fila a melhor possível. Agradável. E depois disso, ela chega à noite. Aí, à noite, não pode ter fila de hipótese alguma. Então, a gente vai construindo. Eles estão zelando desde o cliente. Por exemplo, antigamente os Réveillons no Brasil eram 5 dias, né? 27 a 31. Hoje, a maioria dos Réveillons não fazem evento dia 30. Já preservando o cliente para o 31. Porque se ele fazer o evento dia 30, no 31 o cara vai estar numa ressaca monstro, ele vai julgar que o Réveillon não foi legal. O Réveillon não foi legal, mas é ele que não tá legal. Então, por exemplo, Praia do Forte que nós fazemos, o Réveillon é 3 dias, é 27, 29 e 31. Um dia, descansa outro. Um dia, descansa outro. Um dia, descansa outro. Punta del Este, assim, também, né? Olha. Então, você mesmo já Tá tá poupando o cliente. o próprio cliente. O cliente fala, não, mas tá diminuindo, vocês estão cobrando o mesmo valor, mas só 3 dias. Não é assim. Então, às vezes, você está cuidando do próprio cliente e o cara vai ter uma experiência melhor. Nos dias do day off, o cara está conhecendo. Porque muitas das vezes você vai para um Réveillon numa X Praia, lá em Barra de São Miguel, mas, por exemplo, que é maravilhoso, eu amo, grandes amigos que eu tenho lá em Barra de São Miguel, Maceió ali e tudo.
Mas você não conhece as praias, porque é todo dia evento. Então acaba E que eles estão descansar. descansa, conhece uma praia X, ou vai num beach club e tal, legal, tudo mais. E o cliente está ali na disposição de poder participar. Agora sim, eu quero trazer um ponto. Pode ser um pouquinho polêmico, tá? Opa! Pode ter um Adoro, adoro. então, Nossa, vamos que agora. lindo. Mas eu Olha, queria polêmica. trazer um ponto. É claro que quem está no mundo do entretenimento, quem está criando entretenimento, gerando entretenimento, a gente tem que ser impecável e tem que ser bons produtores. Mas, gente, vocês também precisam ser bons clientes. E isso, por que eu tô levando esse ponto? Porque essa menina aqui, específica, que falou de arcanjos, que é o que viralizou o negativo primeiro, o perfil dela estava viciada em reclamar. Então, ela já fez tá com pelo uma intenção engajamento. e com engajamento, exatamente. E tem muitas reclamações que a gente recebe no bar, por exemplo, que foge total. Assim, a pessoa reclamou que estava sol. Ela deu a estrelinha 0, estava muito sol e não tinha Umbrelon. Umbrelone, mas ela estava fora do bar, porque ela estava aguardando uma mesa. Então, assim, como é que eu vou controlar isso? Entendeu? Ela estava de fora esperando uma mesa. Então, as pessoas têm que saber ser bons clientes também. A gente teve um revés também, há 3 anos atrás, que o Natan perdeu a voz. Eu lembro. E ele, no show nosso, ele perdeu a voz. E então, ele atrasou. Ele não ia mais tocar, ele desistiu no dia. Ele saiu de um show que ele tava, ele ia dobrar a data. Ele saiu num show que ele tava, sem voz, e foi pro hospital. E aí a gente, os sócios nossos são amigos dele, a gente tem sócios que são amigos pessoais dele. Falou, cara, pelo amor de Deus, e agora? Você não vai tocar, a gente vai ser esculachado, ninguém volta ano que vem. E o Natan, pelo bom profissional que ele é e amigo, e ele entende também a situação do Réveillon, porque tem muito artista também que tá nem aí. Tá? Uhum. Tem muito artista nem aí. Vai E pelo o cachê. que ele fez? Ele ligou pro Felipe Amorim. Onde você tá? Consegue chegar lá? Consigo chegar lá em 1 hora. Cara, faz essa pra mim. Toca lá, depois a gente se resolve. Então o Felipe Amorim saiu correndo de onde ele tava pra tocar no nosso. O Natan chegou lá, depois, sem voz, subiu no palco, pediu desculpa, sem voz. Pediu desculpa pra todo mundo. Ficou junto com o Felipe Amorim. Então, o que aconteceu? Aconteceu algo péssimo, fora do nosso controle, Sim. que o cliente final vai ser difícil ele enxergar isso, que, poxa, o cara perdeu a voz, é culpa do Réveillon? Não foi. Mas a gente conseguiu reverter a situação. Beleza, que ele ia entrar às 3 e entrou às 5h30. Atrasou 2h30, natural, a gente avisou todo mundo no palco. Só que a gente conseguiu o Felipe Amorim, que não estava na nossa grade, e o Natan ainda subiu no palco, tentou cantar, tudo, apareceu e pediu desculpas. E a gente teve pedidos de reembolso. E a gente quis se aproveitar disso para tentar pedir um reembolso ou falar mal. Ou então, assim, entenda também. E eu sinto que a gente não tem muito desse entendimento. As pessoas não entendem muito o que se passa pelos bastidores. Ninguém é obrigado a entender também. Mas esse ponto que eu tô trazendo aqui é para as pessoas aprenderem a ser bons clientes também. Às vezes falta um bom senso. Total. Nesse caso, nessa situação específica, eu acho que teve 2 insights ali. A preocupação com o cliente, o artista foi fora da curva e teve a prova social. O cara foi no palco e realmente o público viu que ele estava sem voz. Aí a pessoa, como um bom brasileiro, acho que foi solidário, falou, não, realmente fizeram, e teve a boa vontade de trazer o Felipe. Então, assim, acho que foi o conjuntinho, rodou redondo. Eu tô falando de uma minoria. Que quer se dar bem a qualquer Mas custo. enquanto isso, eu custo, acho que, exato. Bruno, Infelizmente. quando tiver internet, o povo Vai vai continuar, ter né? a turma que quer rolar engajamento em cima. Eu tava da vendo situação. a entrevista do CEO do Airbnb falando das reclamações mais absurdas, né? Uma pessoa reclamou que tinha fantasma na casa, mal assombrada,
Falou que tinha assombração na casa. Como uma Gente, pessoa O reclama disso? Airbnb Não, agora é o... é sério, tem lá Como é que é o registrado. Ghostbusters? Né? Ele reclamou, uma pessoa reclamou que tinha assombração na casa. Mas, Você enfim, carrega a assombração com eu você. imagino tanto que vocês têm que lidar aí com certas coisas, né? E assim, a gente tá focando muito em evento, mas vocês também têm bar, né? Mexe com restaurante. Mas antes da gente rapidamente também falar desse outro lado, eu queria fazer uma pergunta. Quando é véspera de evento grande, vocês tiram a foto do WhatsApp e colocam não tem o ingresso? Ou não? Vocês continuam atendendo o povo? Como é que- Eu vou te explicar a minha situação. Às vezes, acho que vocês já viram algumas das vezes. É porque é o seguinte. O Denis solta até no feed. Não, tem Não, o eu vou te ingresso, explicar. Por favor, Às conta. vezes, no início, eu não me posicionava. Falei assim, cara, não vou me posicionar, porque às vezes vai passar um ar de prepotência ou de uma coisa. Quem me conhece sabe que jamais, nunca. Mas quando, igual o Bruno sabe, quando você tá ali na reta final para entregar um evento, igual, por exemplo, eu vou falar dos laus, você tem que entregar 160 laus, por mais que ficou pronta, tenda galpão, piso, carpete, tudo mais, banheiros, eu tenho um rush ali de quarta-feira para sábado, então eu tenho 3 dias para entregar. Se eu não entregar, a incompetência é minha. E eu não dou conta de responder 2.000 mensagens no WhatsApp, 3.000 direct ou ligação. Eu não dou conta. É humanamente impossível. Porque se eu ficar ali, eu não vou dar conta. É humanamente. Então, às vezes, eu já me posiciono, já... Porque não é que a pessoa veio meu negócio... E, acredite, diminui 80%. Mas ainda tem algum corajoso que tenta. Demais. Então, assim, eu me posiciono ali porque é humanamente impossível. Essa é boa. Então, ali, antigamente, eu ficava mais preocupado. Hoje, não. Hoje eu falo, sabe, e realmente eu não tenho. O show começa às 9, quer dizer que 8h50 tem alguém ainda Mas- pedindo, mas- talvez. Mas é do Por que game. isso mas- acontece? Por é que, do que isso game. acontece? Você abre as vendas 2 meses antes. No Réveillon eu abro 6, 7 meses antes. Por que você não se programa? As pessoas não se programam. E aí cai Mas no aquela colo ali, da já, né? Nossa, amiga, eu tava aqui agora, me deu vontade de ir. Olha, Eu tava quando no fazia bar, bebi um festa- pouco a mais. Eu quero Hoje, ir. Bebe um É. pouco. Quando eu fazia festa em Brasília... Conta, Bruno, como é que é aqui? Como é que é aqui? Aqui, eu amanhecia no dia da festa com 25% de ingresso vendido. 20, 25. E aí você faz o quê? Você Segurando, né? desespera. Não, você desespera. Fala assim, Uhum. ué, e aí? Eu vou fazer uma festa sábado. Sábado de manhã eu tô com 20% dos ingressos vendidos, já era. A festa vai dar prejuízo. Aí começa. E é a hora que, é exatamente essa hora que é crucial pra gente entregar o evento. E começa um atrás do outro, é pedindo cupom, é pedindo cortesia. Cara, estou indo eu E e mais mais 10. 2 amigos. Você consegue fazer o meu, dar de graça o meu e dar desconto de 20% para meus amigos? Ué, Imagina essa conta- matemática que você conta faz. Aí eu lembro que muitos... eu já fiz muito isso. Muito. Às vezes o cara tinha algum, sei lá, restaurante. E ele me pedia o desconto na hora. Aí eu falei, não, quanto você quer? 20%, 30%, beleza. Aí eu dava. Aí eu chegava no restaurante e falava pro gerente, não, eu tenho 30% de desconto aqui. Não, como assim, Bruno? Ué, não é a mesma coisa? Você não pediu Você 20%, pediu pra 30% mim. de desconto pra mim, eu te dei. Agora aqui no seu restaurante eu vou pedir. É a mesma coisa. Por que evento é diferente de qualquer outro negócio? Entendeu? É cultural, né, irmão? Cultural. Ah, o cara, um amigo meu, eu lembro que isso aconteceu, alugava carro, pediu cortesia. Falei, pô, irmão, como é que eu vou te dar cortesia? Não, por favor, tô com a galera aqui. Falei, não, beleza, vou te dar cortesia. Aí depois você cobra, irmão, preciso alugar um carro aqui um dia, beleza, você me dá? Como assim? Não dá, tem um custo. E eu não tenho, só porque é festa, porque você tá bêbado, eu não tenho custo. Então, demora, as pessoas não enxergam isso. É meio cultural, né? É muito cultural e assim, a gente não pode obrigar ninguém, mas espero que as pessoas que estão escutando aqui Se entendam um conscientize. pouco a nossa dor. Mas quando você vai se posicionando, hoje, por exemplo, diminuiu bastante. E eu jogo aberto. Não, gente, não tem como. Você vai fazer um festival que você gasta 8, 9 milhões. Como é que você vai dar o que você tem para vender, o ticket? E outra coisa, e geralmente, por exemplo, da nossa área, é um ticket que tem open food, 9 tipos de carnes, parrilla, arroz carreteira, 6 tipos de bebidas, uma equipe, um staff todo. Então, por exemplo, Segurança. aí né, você que tá, tem na que verdade, você investir não tá na dando, você tá pagando ainda pro cara aí. Ah, é. A É conta porque não se você fecha. contabilizar o open food, a bebida, vamos supor, no ticket, no ingresso de R$1.000, vamos supor que você gaste 400, eu não sei. Você deu o ingresso e ainda você tá pagando pro cara aí. Não, eu falo, mas me dá a cortesia do bar pago, tá?
Me dá cortesia que eu baixo um combo. Eu prefiro que você pague o ingresso e não beba nada, porque o ingresso entra mais limpo, né? Porque o cara baixar um combo, ele gasta lá, sei lá, R$600 no combo, que seja. Primeiro que um bom bar você já tem 50% de margem, né? No combo. Um bom bar você já tem 50% de margem. Então, dos 600 virou 300, rapidinho. Você bebe o combo sozinho? Não. Você divide em Ele quantos? vai dividir em Ou vários. seja, você já diluiu o ticket médio do combo. Então, é melhor o cara só pagar o ingresso, não verdade. beber nada, já chegar Calibrado. Fica a dica. Fica a dica. E não cara, pedir. compra aqui o ingresso que eu te dou a cerveja na festa. Do que com essa promessa, né? Exatamente. Eu Mas imagino que, assim, o telefone de vocês deve ficar pitando. Bruno também coloca a fotinha lá? Não tem ingresso? eu já coloquei, mas eu vou te falar, eu sou muito solícito. E eu respondo todo mundo nessa loucura. Eu respondo. E eu faço muita questão de responder, mesmo falando, não dá. Eu não consigo. Mas desse jeito, você não foca em um nem outro. Você não foca nas vendas e não foca na produção. Mas você tá focando no cliente, entendeu? E às vezes você falar não dá, pode soar melhor do que não responder, do que ignorar, mas de qualquer forma, a chance da pessoa achar ruim, que você não conseguiu, pô, mas eu sou seu amigo, você não vai conseguir, é difícil. E você tem que se posicionar muito cedo, porque a primeira vez que você faz isso já era. O primeiro ingresso que você der para uma pessoa, ela não vai mais querer pagar. E claro, é normal, é natural. A gente não pode esperar também que o inverso. Mas é saber se posicionar, é saber a hora e a pessoa que está do lado de cá também ter uma conscientização maior, né? Sim. É um negócio tanto quanto o outro. Entender, né? Nenhum negócio é diferente do entretenimento, do evento, de festa. São negócios iguais. A gente precisa disso para pagar nossas contas, assim como você tem o seu negócio. Você não vai sair... Para valer a dando- pena, né? Correr o risco, Claro, investimento. existe as cortesias, todo evento tem que ter as cortesias. Tem cotas, né? Existem cotas e elas têm Parceiros, que ser patrocinadores, inteligentes, quem te somou em alguma... influentes, que realmente aquela pessoa vai levar um fortalecimento de marca maior para você. Isso, claro, faz parte do negócio. Mas foi o que eu falei lá no início hoje. Você tem que ser interessante para a pessoa. Então, por que você vai pedir ingresso? Qual é o seu interesse? Porque a gente é amigo, Porque é amigo. ou porque, não, de fato, eu sou um patrocinador, ou eu sou um parceiro, ou eu tô vendendo não sei quantos ingressos. Então, é isso. Aulas e aulas, Raíssa. Tá vendo aí, Carolina? Agora eu quero saber de restaurante, já na nossa reta final aqui do bate-papo. Qual é hoje, para um dono de bar, de restaurante, o desafio? A gente ouve muito falar de mão de obra. Tem restaurantes que já é automatizado, que já não tem nem o garçom, a figura do garçom mais, é pelo tablet. Enfim, as coisas estão mudando, a tecnologia chegou. Para quem tem bar e restaurante, qual é o desafio? Mão de obra. Mão de obra, né? Não é clichê. Todo mundo não é fala de clichê, mão de obra. Antigamente, assim, 10 anos atrás, 15 anos atrás, você tinha um chefe de cozinha, um ajudante, alguma coisa que o cara sentia prazer, o cara chegava e precisava, trabalhava tudo mais. Hoje, se você pegar na geração mais nova, se você der um aperto um pouco mais, cobrando dentro, tira o avental e vai embora no meio da operação. É verdade. E a pessoa hoje, com esse esquema do coach, multinível, o cara ficar rico, ganhar dinheiro no jogo ou em alguma coisa, ninguém parece que essa turma, essa turma que eu falo assim, respeitosamente, a turma dos colaboradores, eles não querem um trabalho real. A pessoa quer ter uma história igual, por exemplo, eu estou colhendo o que eu plantei há 26 anos atrás. O ciclo de amizade, relacionamento, de parceiros. A pessoa quer ficar rica, independente de qualquer situação, no restaurante, qualquer outra coisa. Eu vejo alguns amigos meus mais novos, o cara fica na ansiedade de ganhar dinheiro e ele acha, na percepção dele, que ele está ficando para trás. Tanto que na mídia, no Instagram, no TikTok, parece que é muito fácil, é um toque de mágica. Quanto vocês fizeram faculdade, pós, tá aqui, vai dali, o trabalho real. Ontem você estava ministrando no evento, né? Se não me engano. A gente foi para um evento, sim. O trabalho real. Hoje a turma quer ganhar dinheiro. Quer chegar no 2 topo, dias, né? começou na segunda um Já quer curso, sentar na no janela. sábado quer saber das cifras. E outras, as redes sociais,
Eu adoro. Eu sou consumidor, obviamente, todos nós. Mas ficou muito fácil o acesso à informação. Então, hoje em dia, você vê, ninguém tá... O foco é outro também. Total. O foco é outro. Então, às vezes o colaborador não vê a hora de estar pegando o celular para ver alguma coisa no WhatsApp, alguma informação, besteira, e não está focado no trabalho. Claro que para a gente também, os empresários também, a gente tem esse nível de foco, mas imagina que para a gente é como se a gente tivesse mais tarefas, mas não é. A gente não tem mais tarefa do que ninguém. E as minhas tarefas não são mais importantes que a de ninguém. Mas a gente vê principalmente na geração mais jovens de garçom e colaborador e mão de obra, a gente vê uma dificuldade no foco. O tempo trabalhado é muito menor. O tempo trabalhado e o tempo que a pessoa quer trabalhar é menor também. Né? É um ciclo Sente vicioso, que a né? pessoa quer trabalhar menos. Quantas vezes a gente E pega... ganhar mais. E ganhar mais, Os benefícios, e ter benefícios, e quais são os benefícios. Mas, de fato, a mão de obra está difícil no Brasil inteiro, e por mais que existam treinamentos, e claro que a gente tem que focar em treinamentos do colaborador, né? Capacitação do colaborador. De novo, foi o que a gente falou, são tendências que a gente tem que levar em considerações e investir nisso. A gente tem que investir nas novas tendências. Então, se a gente precisar investir mais na capacitação de nossos colaboradores, que é uma tendência agora, tudo bem. É isso, já tem que estar muito novo, né? nos muito... cursos nossos. O novo, até o jeito do colaborador trabalhar, atender celular, vamos travar o celular, vamos guardar, só vai pegar o celular no E final. acha ruim, né? Não, eu tenho que falar com a minha esposa, meu filho tá no colégio, então, é assim, um dilema mortal, é muito difícil, muito difícil. Mas tudo isso que a gente falou são obstáculos, não só a mão de obra, mas exigência e o quanto querem pagar pelo serviço. Eu estava conversando também, não só falando de alimentação, né? Vamos entrar para alimentação. Eu falando com donos de atacadões gigantescos aqui, amigos meus, que eles perderam muito faturamento, muito por conta de bet. Então, o público D e C estão deixando de comprar comida, estão deixando de comprar comida para apostar. Colaboradores. O colaborador quer adiantamento 2, 3 vezes no mês, porque quantas vezes a gente já pegou colaborador jogando? Exatamente. Não acredito. Exatamente. Então, até no ambiente de trabalho está interferindo. Até no ambiente de trabalho e no prato, na mesa das pessoas também, né? Olha. Está interferindo. Então, É um problema mais social, aí o negócio já tá bem, né? distante da gente. Exato. É um negócio que vai ter que ter uma reeducação aí, porque realmente... Cultural. Sim. A gente recebeu o Marcelo Petrarca aqui, grande chefe de Brasília. Ele falou que realmente ele tem que investir na capacitação dos funcionários, pagar curso, proporcionar ali Porque é o plano de diferencial, né? saúde, enfim, uma série de benefícios que antigamente antes não tinha, mas que hoje, pela escassez de mão de obra, é cada vez mais necessário, né? Isso mudar. não garante que o Não colaborador garante. vai ficar, porque como ele tá já capacitado, é mais o do lado ele vai abrir o dele, talvez. Ou ele vai abrir. Do lado paga melhor. Sempre o outro paga melhor, né? O mercado de trabalho. E vou te falar, R$50 por mês já faz a diferença de um colaborador sair. Assim, R$50 por mês às vezes é uma diferença dele querer sair. O RH hoje tem uma função fundamental nos restaurantes, porque é raro um restaurante que tem um rodízio, uma rotatividade grande de funcionários. Então, você tem que saber, tem que estar na proximidade, você tem que saber o que está afligindo, o que você precisa, premiação, um jeito de estar amarrando, de que forma. Você tem que ter um jogo de cintura. Hoje não tem mais o jogo certinho, não. Você tem que saber como segurar. Na parte de alimentação, bebidas também, uma coisa que eu falo muito, a tributação está muito alta. Se você não souber jogar o jogo, e igual o Petrarca falou aqui, você não consegue transferir isso para o cliente. Então, às vezes, você tem que absorver ou tirar do cardápio. É difícil. É um negócio que é um pouco mais complicado. Por exemplo, se você tem um salmão aqui que é X o quilo, o salmão, 80% dele vem do Chile.
Deu um ano atrás, 2 anos atrás, teve uma greve dos caminhoneiros no Chile. O salmão dobrou, triplicou o preço do salmão. Como é que você vai fazer? E quando vai, não volta mais, né? É justo. Até que... Assim, tem esse... Você aproveita o gancho. Aproveita o gancho. Já fica que ali no vocês estão patamar. pagando... Já fica Já no é, patamar tá mais pagando, alto. vamos É deixar o complicado, preço. realmente é um mercado complicado de se trabalhar, Mas né? estamos, né, numa fase de transição muito forte dos eventos. Muito. Mudou muito de 5 anos para cá. Vai mudar muito. Por exemplo, eu vou dar se cansa, né? Eu sempre tem que renovar. As festas premium, antigamente, né? Aquele grande slam que tinha ali em São Paulo, né? Sunrise, Patrão, Polo, Nossa, já fui em todas. X. Helvetia, tal. Helvetia. Ainda a Mol tá sobrevivendo. Fui Oscar no VET. passou. Surreal, né? Surreal. Surreal. Então, assim, veio Verdade. demais, todo lugar, né? Um quadrado, forração, LED, fogos, 6 e 12, vai passar aquela música de tal, que vamos todo mundo Experiência. abaixar, que nananana. Passou, Verdade. É. passou, E pouquíssimas passou fesas, mesmo, passou, né? todas, você vê, não vê mais falar. É. Hoje o cara Você quer falou uma de- experiência, por É. exemplo, uma quartzo da vida. Eu bato muito na quartzo, porque realmente foi um evento que me surpreendeu de Denis 5, 10 gostou anos da pra quartzo. trás. Gostei. Por que a gente não foi em Raiz? Porque eu tinha compromissos e você também. E, por exemplo, tem outro evento nessa vibe também, em Nova Lima, me faltou o nome agora aqui. Mas são eventos pequenos, Menores, de 1.500 entendi. pessoas, Pocket. 1.800. Pocket, Como é com que é? ticket médio mais alto. Igual lá, por Nova. exemplo, foi ingresso de, se não me engano, 4.900, 2.900. Então, Speakeasy. É. E entregaram palco intimista, tudo mais, Boa. mas entregaram tudo. Então, e aí a galera já sabe que aquele evento ali, às vezes, se eles não tiverem um zelo, vai ter um prazo de validade. Porque aí É. todo mundo no Brasil fica sabendo, lá é bom, lá é bom. Igual eu já falei para mais 30. Ano que vem, aí Vai popular o evento. Denis tá povoando a quarta. Não, sou eu. Um monte de amigas, de amigos. Mas é bom, quando você tem uma experiência agradável, você quer que a pessoa legal... Não, que evento fantástico. Você não que quer só coisa- falar as coisas ruins. Justamente, igual, por Sim. exemplo, o Quer Réveillon falar dos Meninos. As coisas Ah, boas. era Arcanjos também forte. povoado já. Um Foi evento de super evento bem de sucesso. falado, É, realmente. é. Essa última edição teve uma repercussão muito grande. Foi, graças a Deus. Muito E a grande, gente tem que se saber, consolidou a gente tem bem. que saber quando a entrega é boa. A entrega Não, de isso é fato foi elogios. incrível. E esse ano também prometendo muito, muito, muito. Antes a gente não gostava de prometer, mas a gente chegou no ponto que as pessoas estão esperando. Espera. Vai elevando o nível, né? Vai elevando o nível e isso é bom, mas tem que aprender a lidar com isso também. Não adianta as críticas e as coisas negativas, ela vem depois do sucesso. Então, quando você está recebendo porrada, quando você está sendo criticado, quer dizer que alguma coisa boa e grande você está fazendo. Porque quanto mais em evidência a gente fica, mais abre espaço para a negatividade. Então, É verdade. é como a gente vai lidar e como a gente vai contornar as situações, porque isso vai acontecer, isso acontece. Acontece com todo mundo. E meninos, estamos caminhando aqui para a reta final do nosso bate-papo, infelizmente, porque tem muito assunto aqui, né, que caberiam Eles voltam horas depois pro aqui. episódio 2. Pois é. Eu quero fazer um convite. Olha, Opa! Para todo mundo aqui, vai, Tem fala um aí. quadro de vocês que eu tô sabendo que é um sucesso, que é o Saindo do Estúdio, Isso. né? Saindo do estúdio. Sim. Então, estão convidadas, 5 de julho agora, Jorge Matheus Goiânia, 20 anos. Olha! Oh, Pra Roteiro. vocês, porque é Certo? totalmente Me diferente. contratem, me contratem. Você também tá quero lá. Vai vir. Olha Porque só! é diferente, né? Por exemplo, o mesmo produto, Brasília é uma Sim. coisa, né? Foi fantástico, né? O evento de Brasília. Foi. Mas em Goiânia tem uma imersão, que tanto na parte de gastronomia, bebida, Olha. banheiros, tudo mais. Então, assim, eu quero convidar vocês pra gente Que poder gravar um chique. quadro Vamos diretamente de fazer lá, Goiânia. e olha, já estamos Saindo expandindo do as fronteiras. estúdio fora de Brasília Vamos lá, em Raiz. então, capturar isso Com e- certeza estaremos e lá. mostrar Obrigada, ao Denis, público pelo bem os convite. diferenciais. Eles ouviram agora, eles vão ver no próximo episódio, então, do Saindo do Estúdio, como que Como é que é essa na experiência prática. para se tornar um cliente bem, também muito desse grande obrigada. evento. Porque às vezes a gente falando aqui não dá a dimensão, né? Exato. Igual o Réveillon, que é uma magia, fantástico, né? O público, as meninas bem vestidas, paramentadas. Hoje tem todo, né? Toda uma produção. uma produção. Som, a sonorização, a É. qualidade da bebida, a entrada, a areia. Então, acho que é bom. Às vezes, quem tá do outro lado não tem essa percepção, né? Sim. E a ideia desse quadro, do Saindo do Estúdio, que o Denis já até antecipou aqui,
É justamente isso. É eu e Raíssa, o roteiros, estar em loco, mostrando, né? Pra quem às vezes não tem um tempo de ir ali, mas conseguir ver essa experiência no local pra futuramente conseguir ter acesso também, né? Seja uma roupa, seja uma comida, seja um evento, uma experiência e afins. Tô achando que daqui pro final do podcast o Bruno vai convidar vocês pro Arcanjo. Bruno, a gente conhece o Arcanjo, a gente já conhece. Olha Recebi um convite anteriormente. Gente, Isso aí, Bruno, eu tô Pelas achando que essas experiências. meninas vão começar, na hora que tiver perto de feriado, grandes festas, Oi, Bruno, vai começar a chamar os Denis, pessoal. Bruno. olha o quadro saindo do estúdio aí, hein? Elas combinam e no final dá aquela deixazinha. Assim, E o saindo do estúdio, vocês já vão expandir para Goiânia, então se vocês quiserem expandir para Alagoas também. Olha aí, então. Partiu. Show. Portas Olha, abertas. gente, sou suspeita pra falar porque Arcanjos estive no primeiro e no Eu último, também. né? Eu Então, passei um dia lá. cliente assídua. Muito É. bem. Eu tenho até A gente atesta a qualidade dos eventos, É. a gente já foi os dois, mas agora a gente vai mostrar, então, Vamos pro mostrar. povo. Combinadíssimo, gente. Adorei esse episódio, inclusive. Que episódio Esse maravilhoso. episódio foi fenomenal. Mas calma, ainda não terminou não, Raíssa. Sim, eu A gente sei. tem aquela pergunta final. Se Tá. vocês assistiram algum episódio até o final, vocês podem imaginar que pergunta seja essa. Então vamos começar. Bruno primeiro. Bruno, o que é sucesso pra você e quem é Bruno De Luca? Sucesso para mim é se encontrar, independente de onde esteja e o que você está fazendo. Então, ter sucesso é você poder ser a melhor versão de você no que você está fazendo, independente do negócio, âmbito familiar, em relacionamentos. Então, isso para mim é ter sucesso, é você dormir com sorriso no rosto e acordar com sorriso no rosto. Muito E o Bruno De Luca é um jovem ainda empresário que está buscando sempre entregar as melhores experiências, tanto para cliente quanto para amigos, em todos os pilares da vida, né? Então, se eu puder gerar entretenimento para a pessoa, sendo numa mesa de boteco conversando ou em algum dos meus negócios, eu vou ser o Bruno De Luca de verdade. Tá realizado. É isso aí. É. Denis, o que é sucesso pra você? E quem é Denis Nazário? Cara, eu acho que o sucesso é a gente poder captar todas as emoções, ensinamentos e conhecimentos e você deixar um legado em relação ao seguinte: pô, eu fui um cara do bem, trabalhei muito, consegui entregar, fiz grandes amizades, conheci grandes pessoas, conheci o mundo, Então, acho que tem um karma, né? Se você planta o bem, se você é uma pessoa acolhedora, se você tem o dom da gentileza, a humildade de chegar e tá a paz de espírito, eu acho que é isso. Tem um gari que vai ter o sucesso, que é uma pessoa que está bem de espírito, que está bem com a família, bem, e vai ter o bilionário, que às vezes o cara está achando ainda que está pouco, que não chegou. Então, você tem que estar bem de espírito e tem que estar em paz. Fazer as coisas assim, acontecer naturalmente, trabalhar muito, mas ter a leveza de tocar a vida. Igual eu falei, você tem que chegar, mas que você tem que desfrutar da caminhada. Quem é Denis Nazário? Cara, eu sou um cara do bem, querido, gosto de receber. É um cara, acho que eu tenho um senso de justiça, por ser de escorpião, acho que eu tenho um senso de justiça que eu peguei muito da minha mãe é de escorpião também. E eu sou tranquilo, gosto de fazer amizades, é um cara... Eu tô bem tranquilo, bem assim, em paz. Tô bem em paz. Acho que eu sou um cara que eu vou conseguir, do mesmo jeito que eu tive vários pais na minha vida, amigos que me ajudaram a me conduzir aonde eu estou, eu também quero transmitir isso para vários colaboradores meus, amigos meus diretamente, que eu possa falar assim, olha, não vai nesse caminho, vai nesse aqui e tudo mais. Então, acho que eu tenho esse senso de transmitir, repassar conhecimento do jeito que eu quero também pegar dos mais velhos também, que é uma faculdade, né? Muito bem. Carolina. Aprendemos muito, porque quem é Carolina Ravelo? Tô brincando. Isso eu já estou cansada de saber. Senhores, muito obrigada. Olha, foi assim, um ótimo episódio. Adorei saber mais da história de vocês. A gente já conhece vocês, a gente se encontra nos eventos aqui, em Brasília, em Goiânia. E um prazer, uma honra receber dois grandes nomes
do mundo do entretenimento aqui e também do mundo Às da vezes tem um gastronomia. Às vezes tem um pessoal perguntando, nossa, como é que eu faço para ser o Bruno na vida, ou o Denis na vida, para chegar assim e tudo mais, né? Apesar que a gente está começando, né? O Bruno ainda começando, parabéns, viu, Bruno? Obrigado. Mas eu acho que o segredo é o seguinte, se você quer que o projeto seja grande, ou se você quer chegar, trate e respeite ele como grande. Então, dê o primeiro passo, vai devagar, estude, aprende, tenta ter aulas ou aprendizado. Hoje o mercado está muito aberto, o YouTube tem mentoria, tem tudo. Eu acho que dê um primeiro passo firme. Se você quer que o projeto seja grande, trate e respeite ele como grande. A gente nunca sabe demais, né? Justamente. Sempre é um aprendizado. Sempre aprendendo. Sempre. Inclusive nós aqui com vocês. Meninos, muito obrigada mais uma vez pela participação, pela Obrigado disponibilidade. a vocês. Aqui a gente ficaria horas e horas aprendendo com vocês. E é isso. Se você que nos acompanhou até aqui gostou, deixa seu like, compartilha aí com um amigo. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.